É um vinho geneticamente modificado. Aí é que tá a história. As pessoas não entendem muito sobre a questão do vinho ao longo da história. A gente não pensa, por exemplo, quem gosta de Asterix e Obelix, vê que os pessoal, os Gaulois lá, eles toram o pau lá com os romanos, mas ninguém pensa, mas por que isso começou? Começou por causa do vinho. Os Gaulois, eles tomavam cerveja, faziam a bebida deles que era tipo uma cerveja. A França do Norte, né, o que hoje é a França do Norte, que é o pessoal dos Gaulois, faziam a cerveja. No Sul, os romanos, eles tinham a questão do vinho. Começou uma briga por conta de comércio ali. Então tem muitas coisas que aconteceram por causa do vinho. E por que o vinho foi implementado em várias questões? Quando você estuda sobre os antigos deuses na história da humanidade, né? A gente fala, os deuses eram imortais. Mentira! Os deuses não eram imortais. Se você estudar a fundo, você vai ver que eles tomavam uma bebida para se tornarem imortais. Prolongava a vida. Para prolongar a vida. Uhum. Então eles tomavam uma bebida para prolongar a vida. E qual era a maior punição que um deus recebia quando ele fazia alguma besteira perante os outros deuses? Ele era proibido durante um tempo de ter acesso a essa bebida. Ou seja, ele envelhecia. Né? Eu tenho uma live no meu canal que eu falo só sobre o vinho, só sobre essa questão dos deuses. Então o que acontece? As uvas antigas, a questão do deus Dionísios, né? Tudo que surgiu a partir do vinho, né? O drama surgiu a partir do vinho, a dramaturgia, os teatros a partir do vinho. Né? Eles pegavam um bodezinho lá que significava um bichinho que eu esqueci o nome dele na mitologia, que bebia, participava das festas junto com o deus Dionísio. Quando foi o fauno? Era tipo um fauno, mas ele tem um outro nome. O fauno é um desses tipos aí. Uhum. Eu esqueci o nome dele exato. Eles, quando faziam as festas, honravam esse deus Dionísio e a esses bichinhos, e foi proibido isso uma certa época. Então eles começaram a fazer o teatro. E o nome desse teatro tinha a ver com o drama, né? Com tudo, com a comédia, com tudo que surgiu ali. Era uma encenação que simulava a morte desse bichinho lá. Então, assim, tudo ligado ao vinho. Mas na origem era o quê? Houve uma época, para a gente estar falando de antigas civilizações hoje, né? Quando quem estudou, né? As pessoas que vão falar, não, isso é um absurdo que ele está falando. Pesquise sobre as antigas civilizações antes de falar que é um absurdo, ok? Quem estudou sobre as antigas civilizações vai ver que teve uma época dos Anunnaki, que foi assunto do meu primeiro programa aqui com vocês, dos Anunnaki, que eles foram, a partir de uma certa época, afastados da humanidade, porque pela falta de respeito pelas leis universais que eles estavam tendo. Eles foram afastados por outras raças. Começaram a envelhecer, ter vários outros problemas. Nesse momento, por um equilíbrio de forças, foi entregue a esses, entre aspas, deuses, que não eram deuses, faziam passar por deuses, uma bebida para prolongar a vida deles. Essa bebida era uma bebida como se fosse um vinho diferente, de uma uva diferente. Então, o vinho no passado era uma bebida de prolongamento de vida, né? Prolongamento de vida. As uvas, obviamente, foram, né, alteradas geneticamente em alguns lugares, modificadas, né? Tem uma série de histórias aí que aconteceram com respeito às uvas, mas nós sabemos, se eu não me engano, que na Romênia teve uma época em Dubai, quando estava sendo construído o hotel deles lá, o Burj Al Arab, uma nave-mãe parou em cima desse hotel, eles têm essas fotos, tá? Nós vamos poder revelar isso. Uma nave-mãe parou em cima desse hotel, e na região da Romênia, se eu não me engano é da Romênia, se eu não estiver me enganando aí de país, apareceu essa mesma nave entregando sementes de uva para esse povo, que faz um plantio dessa uva de uma maneira diferenciada. Então, assim, o vinho tem a ver com prolongamento de vida. Não estou dizendo que os vinhos produzidos hoje, industrialmente, com sementes modificadas, têm a ver com isso. Mas uma das missões de uma das empresas do ecossistema Dáquila, que é a 067 Vinhos, é uma missão que é do Alain Fernandes de Oliveira e da Gabriela, esposa dele, é buscar a origem desse vinho original. Qual era essa uva?
O que ela fazia? Por que os deuses eram proibidos de tomar quando eram punidos para não terem um prolongamento de vida? Então existe toda uma pesquisa em cima disso aí com relação às antigas civilizações. Então essa história de que o vinho foi descoberto por acaso, né, que carregavam uvas e elas fermentaram, viram uma bebida, isso é mentira. Porque existem relatos de vinho em ânforas antigas de antigas civilizações, você encontra vestígios de vinho dentro dessas ânforas. Muito antes dessa descoberta por acaso, o vinho era fabricado. O vinho foi passado por alguém. Alguém de conhecimento superior passou o vinho não como uma bebida alcoólica, para a gente simplesmente se embebedar, mas como algo na época para o prolongamento de vida, né? E estamos em busca desta informação para reencontrar essa codificação genética e como fazer esse vinho original, né, que era o que os, entre aspas, deuses tomavam para o prolongamento de vida, para que ele possa beneficiar também a humanidade, né, que foi algo que aconteceu no passado aí. Né. Eu não posso falar sobre esse assunto só numa live inteira, porque é um assunto muito grande. Mais detalhes eu tenho uma live sobre isso, só sobre o vinho, que vai contar tudo aí que pode estar parecendo contraditório, explicadinho aí com datas, com tudo, em detalhes para vocês.